Eu vou ler para vocês, livro de Apocalipse, capítulo 22. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas em que breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado ou feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu queria fazer uma pergunta para você essa noite. Você é feliz? Você realmente, de fato, é feliz? Há uma pesquisa que, em média, eu até passei isso daqui, que 5,5% da população está em depressão. Algumas pesquisas dizem que esse número pode estar na área de 10% da população em depressão. Isso significa, por exemplo, se nós estarmos aqui em 40 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, 2 pessoas entre a gente está em depressão. Isso é um número assustador. Nós podemos ter entre a gente pelas estatísticas falando, um grupo como nós, em média 2 pessoas estão em depressão. Esse número ele equivale, em média, 320 milhões de pessoas em depressão. A depressão que é a doença causada por falta de sentido na vida. Resumindo bem a história do que nós podemos definir do que é depressão, é quando a pessoa ela não vê mais sentido na vida. Não tem mais sentido ela viver. É uma amargura, é uma tristeza contínua. Os especialistas eles determinam que uma tristeza contínua, uma mágoa profunda e uma depressão, uma tristeza em média que dura de 2 semanas e se prolonga mais do que isso, já é considerado depressão. Isso pega as pessoas. E a pergunta que eu faço é: você de fato é feliz? Porque a depressão, como os próprios especialistas dizem, ele é uma figura, ele é um resultado de uma pessoa, de um ser humano não está tendo sentido na vida. Ele não vê sentido para a vida. E muitas vezes, a falta de nós não termos visão, de propósito, ou para que nós fomos criados, assim como a Bíblia diz, bem-aventurados que guardam as palavras e a profecia deste livro, a falta de nós não enxergarmos propósito, a falta de nós não vermos com um olhar mais crítico, um olhar mais sábio e um olhar mais profundo da função da nossa existência, isso causa uma falta de sentido nas nossas vidas. E que pega até as igrejas, pega até líderes, pega até muitas vezes pastores. E o que sobra para uma vida que não tem sentido, que não tem uma visão, uma vida que não faz sentido, que você não vê uma saída, é simplesmente você começar a olhar para as coisas perto, para as coisas rasas, e também não ver sentido nessas coisas. E aí que começam os nossos problemas, aí que começam os nossos dramas, e aí que começa a mensagem, e aí que começam as reclamações, e aí que começam as desculpas. Por isso, Leandro, o tema da nossa mensagem é: o seu maior mal é a reclamação e as desculpas. Porque a reclamação, Michel, e as desculpas, ele é um fruto natural de que não está tendo uma visão maior de vida, é um fruto natural de que não está vivendo o seu propósito, ou aliás, não sabe qual é o seu propósito, ou às vezes apoiou a sua vida, toda a sua inclinação, todos os seus desejos e toda a sua força para as coisas que não realmente trarão sentido para a vida. Porque o nosso fim não é as coisas. O nosso fim não é o seu casamento, o nosso fim não é o seu filho, o nosso fim não é o seu trabalho, o nosso fim não é o nosso dinheiro, o nosso fim não é as nossas coisas.
Mesmo até que essas coisas sejam de princípios, sejam gloriosas, mas todas essas coisas elas devem apontar para o seu propósito. E quando a gente não enxerga o nosso propósito e nós olhamos para as coisas, muitas vezes e sempre essas coisas vão nos frustrar. O seu filho vai te frustrar, o seu trabalho vai te frustrar, a sua igreja vai te frustrar, o seu ambiente, o seu marido, a sua esposa, e as suas finanças, o seu trabalho vai te frustrar alguma vez. Isso não traz sentido. Isso faz com que a gente comece a refletir, será que a minha vida é feita para isso? Por mais que você tenha uma capacidade imensa de produzir e de conseguir algo, será que eu fui criado somente para isso? Isso não traz sentido. E por isso que isso cria dentro da gente um senso de reclamação e de desculpas. A desculpa, Rosimeira, é um mal terrível no ser humano. Ela é a primeira expressão do homem após o pecado. É a primeira reação expressa após o pecado, é a desculpa. O homem, ele tem alguns sentimentos de medo, ele tem algumas reações de afastamento, mas o que ele expressa primeiramente depois que ele peca é a desculpa. Jesus vem e pergunta, o que foi, Adão? O que você fez? Você comeu da árvore que eu pedi para você não comer? O que você fez, Adão? E Adão imediatamente fala, foi a mulher que você me deu por esposa que me fez comer. Ele não assume. Ele não fala, eu sabia disso. Deus falou para ele que ele não podia comer. Deus explicou as consequências, todos os detalhes do mal que poderia acontecer se ele comesse. Ele fala, foi a mulher que você me deste. E muitas coisas, às vezes a gente reclama das coisas que Deus dá pra gente. A gente dá desculpa das coisas que Deus dá pra gente. A gente reclama do que acontece com a gente. E assim foi com a Eva. Imediatamente, Jesus pergunta para ela, o que aconteceu? E ela fala, foi a serpente. Ela não confessa que criou um desejo na mente dela, que passou na mente dela, assim como a Bíblia diz, Deus não tenta ninguém, mas cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Ela não confessa que o coração dela construiu isso, mas a desculpa é uma reação do homem. A desculpa, ela está dentro de você, dentro de um corpo pecaminoso. Após que Adão pecou naturalmente, isso pega toda a humanidade. O senso de pedir desculpa a todo momento. E muitas vezes, Clarinha, uma igreja não cresce, muitas vezes nós não crescemos em todos os sentidos da nossa vida por conta da desculpa. Só porque a gente tem esse componente nas nossas vidas. A gente precisa tirar imediatamente as desculpas da nossa vida e as reclamações. A desculpa é um fator primordial para não permitir o seu crescimento. Uma igreja que dá desculpa, uma pessoa que dá desculpa, uma pessoa que reclama, é uma pessoa que não está crescendo. E isso pega a gente. Por isso que eu pergunto se você é feliz. Porque nós somos condicionados, assim como a Bíblia diz, esse mundo jaz no maligno. O Deus deste século, com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do nosso glorioso Jesus Cristo. E nós somos um produto, nós estamos inseridos no mundo corrompido, baseado em informações que chegam para a gente, para nós sermos pessoas fracas. Nós somos formatados a toda mente, por isso que a Bíblia e o próprio apóstolo nos exorta que nós temos a transformação pela renovação da sua mente, porque nós somos inseridos dentro de um contexto que faz que nós sejamos pessoas fracas, que nós sejamos pessoas mais sensíveis. Nós cada vez mais somos imediatistas. Nós precisamos cada vez mais entender onde nós estamos inseridos. Nós sempre queremos as coisas para ontem. Isso é porque você vive no mundo assim. Você é formatado no mundo que faz com que você seja cada vez mais mimado. Nós estamos vivendo uma sociedade mimada. Uma sociedade que não é forte, que não assume seus erros. Você quer um lanche, você vai lá, pede no seu aplicativo, 10 minutos o lanche está na porta da sua casa.
Você quer arrumar um trabalho, você procura no aplicativo, você quer ser um trabalho, você manda lá um e-mail para os recursos humanos, você nem precisa sair para trabalhar, mas hoje você trabalha dentro de casa de chinelo, com o seu copinho de café. Você quer alguma coisa, você vai na internet, você pede, você não quer mais, você vai na internet e você cancela. E é tudo imediato, tudo acontece, você pediu, chega. E quando as coisas não acontecem, você frustra, porque cadê? Cadê o meu acesso? Cadê as minhas coisas? Cadê os meus bens? Cadê o imediatismo que vem para mim da forma que eu quero? E nós estamos vivendo uma sociedade assim que não se permite frustrar. A gente não pega nem mais fila hoje. Antigamente a gente era condicionado a ter, não que seja ruim, mas a gente era condicionado a ter espera. A gente tinha que ficar nas filas do banco meia hora para pagar a nossa conta de água, de telefone, de luz. 40 minutos. Vai falar para um jovem esperar ou esperar hoje? Fala para um jovem que ele tem que esperar. A gente não sabe mais o que é espera. Nós estamos sendo criados como seres imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. A sociedade ela é condicionada para ser fraca. Não que isso é ruim, não que nós somos contra a tecnologia, mas você tem que ter uma visão, pelo menos, de saber onde você está inserido e que você deve ser uma pessoa forte. Deve ser uma pessoa de decisão. Deve ser uma pessoa que é guiada pela palavra de Deus. Por mais que você é acostumado ao seu redor a não ter os princípios que a palavra te rege. Mas o tanto que você tem de palavra permite você perceber como que o mundo está sendo conduzido. E por isso é importante nós entendermos onde nós estamos. Nós sempre queremos as resoluções dos nossos problemas, imediatamente. E nós recorremos ao alto escalão. É a sociedade como vive hoje. Nós queremos que se resolva tudo. Nós queremos que o governo resolva tudo para ontem. Nós queremos que as nossas lideranças resolvam nossas vidas para ontem. Eu quero que o meu governo, eu quero que alguma coisa aconteça na minha vida. Esse é o nosso desejo. E a gente quer que o nosso governo resolva alguma coisa na minha vida, mesmo que eu esteja aqui sentado no meu Instagram, no meu Reels, no meu Story, nas minhas timelines no Facebook, no meu Netflix, nos meus filmes, mas eu estou vendo aqui tantas injustiças e eu vou postar e eu vou fazer alguma coisa sentado no meu sofá, com a minha Netflix via gato. Ou talvez com o meu IPVA não pago na garagem, ou talvez com as minhas vendas que eu faço em notas fiscais, ou muitas vezes traindo a minha esposa, traindo meu marido, ou muitas vezes nas perversões que eu tenho junto, no mesmo celular, que eu publico as injustiças e eu estou vendo pornografia. E a gente leva toda a nossa resolução dos problemas terceirizado para o alto escalão. E nós queremos que o alto escalão resolva as nossas vidas, os nossos problemas. Nós queremos que o governo resolva os nossos problemas. Mas muitas vezes nós não resolvemos os nossos problemas. Muitas vezes nós queremos que as autoridades, as lideranças, sejam os propulsores da resolução dos nossos problemas. Muitas vezes você quer que o seu pastor resolva a sua vida espiritual. Muitas vezes você quer que o seu líder resolva a sua vida. Mas quanto que você tem dedicado a sua vida em ler a palavra de Deus? Muitas vezes a gente terceiriza. É o governo que tem que resolver isso, é o governo que tem que limpar a rua mesmo. Você varre a calçada da frente da sua casa, pelo menos. O que você tem cuidado do bairro perto da sua casa? O que você tem feito pelo seu bairro? Você anda na velocidade que a via pede? E muitas vezes a gente reclama das nossas lideranças espirituais. Nós reclamamos dos nossos maridos, reclamamos dos nossos líderes, reclamamos dos nossos pastores. O que você tem feito pela sua vida espiritual? Você, qual é o compromisso que você tem com a sua vida espiritual? E nós precisamos parar de dar desculpa e confessar onde estão os nossos erros. A desculpa, ela é o principal fator para não crescimento. Pare de reclamar. Quando você estiver dando uma desculpa, quando você estiver reclamando, lembra que isso, muitas vezes, é uma afronta e uma reclamação diretamente para Deus. Diretamente para Deus. Bate lá no céu a reclamação. Sassá.
bate lá no céu. A Bíblia às vezes pede para nós passarmos nossa provação com alegria. A Bíblia pede muitas vezes para nós passarmos as provações em silêncio. Quietinho. É a Bíblia que fala isso. Lamentações, ela fala justamente isso. É nós que erramos. Jeremias foi o único que foi lá e assumiu. Deus, esse povo pecou. Todo mundo colocava a culpa em todo mundo com não sei o quê. E Jeremias falou assim, esse povo pecou, por isso que nós fomos para a Babilônia, e nós somos dignos de estarmos passando esse castigo. E por isso que nós devemos passar as nossas tribulações, ele diz, em silêncio. E muitas vezes é isso. Muitas vezes o que nós devemos é confessar a Deus que nós reclamamos diretamente para Ele. Pois a própria Bíblia fala que sejam sujeitos a toda instituição humana. É o que Pedro diz. Sejam sujeitos a toda instituição humana, porque não há uma instituição humana que não é levantada por Deus para o bem dos que praticam, para o louvor, aliás, para os castigos dos que os praticam o mal ou para o louvor dos que não praticam os bens. Toda autoridade está exatamente na mão de Deus, porque Ele quer que esteja lá. Tanto para o bem e louvor de quem pratica o bem, e para o castigo de quem pratica os maus. E muitas vezes nós precisamos parar de reclamar. É a nossa sociedade. Nós queremos um bom governo. Nós queremos um governo justo. Mas você é justo? Você estuda, você dá o seu melhor, você é honesto. Nós queremos um governo que atende todas as nossas necessidades, mas nós não temos demanda para isso. Muitas vezes a gente não tem nem alguém para ser tão justo para ser o nosso governador, porque nós estamos numa demanda de pessoas sem princípios, sem demanda de pessoas sérias, sem demanda de pessoas justas. E para a gente ter um governo justo, primeiro nós precisamos ter uma sociedade justa. Para nós termos uma igreja forte, e muitas vezes nós queremos que as nossas lideranças sejam fortes, primeiramente você precisa ser forte. É tão legal quando você chega numa liderança e fala na palavra, e você chega no seu líder, você chega no seu pastor, o senhor está pisando a bola, porque a palavra diz assim, mas na palavra, isso é legal, isso é justo, isso é correto, ou não porque você quer que algo aconteça. E nós precisamos criar uma demanda de crentes com princípios. A nossa igreja só vai crescer quando nós formos crentes com princípios todos, a todos. E nós precisamos parar de pedir desculpas. Nós precisamos criar uma demanda. Primeiramente, Michel, a gente tem que entender que esse mundo ele não vai ser regenerado. Esse mundo ele vai ser destruído. Não há nenhuma ferramenta, nenhum meio, nenhum departamento, ou nenhuma instituição, seja política, seja cultural, artística ou profissional, que vai mudar o mundo por completo. Esse mundo tende a ser destruído. É o que vai acontecer. Mas nós precisamos fazer o nosso melhor, ainda assim nesse mundo, da forma que nós podemos fazer. Quando o povo ele vai para a Babilônia, ele vai sendo provado, ele vai ser castigado. Jesus fala para ele, vocês vão para a Babilônia, mas vocês plantem jardim, vocês vivem lá como que vocês não são de lá, mas vocês vivam como que vocês fossem daquela nação, respeitando as suas autoridades, cuidem do lugar que vocês trabalham, construam casas, deixem seus filhos a casar uns aos outros, vivam lá da melhor maneira possível. É como se a gente tivesse esse entendimento, Michel, que a gente não é desse mundo, mas que nós devemos viver nesse mundo da melhor maneira possível que Deus quer. Mas entendendo que esse mundo não vai ser regenerado, que isso ainda não é a nossa casa final. E por isso que o nosso propósito, a nossa visão é muito maior. Nós vivemos muito mais forte, sem reclamar, sem desculpas, porque nós vivemos com um propósito maior, com um sentido maior. E esse propósito nos dá sentido para as nossas vidas. Nós somos criados para não ver propósito. Nós somos formatados para sermos fracos. Nós somos formatados para a gente não ter um raciocínio crítico, em poder enxergar uma coisa e falar isso aqui é justo, isso aqui não é justo.
Isso daí, conforme a própria Bíblia diz e nós falamos hoje, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Isso está na mão do inimigo. O nosso mundo, ele está caminhando para a vinda do anticristo. Tudo que aponta o que não é Cristo. Tudo que aponta o que não tem a presença de Cristo. E muitas vezes nós não percebemos isso. Muitas vezes nós estamos vivendo o nosso trabalho, nas nossas comunicações, nas nossas vidas, um monte de informações que faz com que você tire Cristo do centro e nós não percebemos. E isso é propositalmente colocado em nossas vidas. Porque esse é o fim dos tempos. Nos últimos dias, os tempos serão difíceis. A figura do anticristo, ela vai ser cada vez mais clara nas nossas vidas. Isso é cada vez normal. A arte, ela é preparada, todos os movimentos artísticos é preparado para que você não tenha um raciocínio crítico. E você às vezes assiste as suas novelas, os seus filmes, e você nem percebe que você está condicionado para não ter um senso crítico do que é certo e do que é errado. Os movimentos artísticos que aconteceram na história da humanidade, a arte por um momento, ela estava na mão da religiosidade por mais de 10 séculos. Na Idade Média, era a igreja que determinava o que era a cultura, mas depois desse tempo, com o fim da Idade Média, da hegemonia da igreja, veio uma arte mais racional, uma arte mais clássica. Com os avanços da tecnologia e da ciência, o homem ele começa a ser mais racional. A arte ela começa a ser mais voltada para o homem no centro. O homem começa a ter descobertas, a ter outras visões do mundo, começa a vir a Revolução Industrial, mas aí a arte ela começa a pegar um outro caminho. Ela começa a entrar no caminho do romantismo. Vem um movimento romantista e ele rompe com esse movimento clássico racional e a arte ela começa a ser uma arte mais abstrata. Ela condiciona o homem para pensar mais subjetivo. Não tem mais definição, cada um pode interpretar qualquer coisa da forma que ele quiser. E a gente começa a ser criado como seres subjetivos. A arte ela começa a tocar mais na área das emoções dos seres humanos. O movimento romantista ele vem criar e despertar essa demanda. Um movimento que pega isso nas nossas vidas hoje, nas nossas novelas, nos nossos filmes. Eles estão completos de um movimento artístico romantista. Uma coisa da emoção. Você vê que a arte na época do romantismo, ela era mais para as cores, as figuras eram mais distorcidas, porque cada artista e cada pessoa poderia idealizar qualquer coisa na mente dele. É um movimento mais abstrato. Isso pega na cultura até hoje. O romantismo. Você vê os meios de comunicação, os filmes, eles são voltados às vezes com algumas coisas de princípio, com algumas coisas legais, com algumas coisas sociais, para que você fala, poxa, isso daqui é legal. Mas o fim, muitas vezes, é completamente diferente do propósito de Jesus. É um movimento que te encoraja a você viver as últimas emoções. Volta para a emoção. Você viveu o que está dentro de você. Talvez aquele momento você experimentar aquilo e você experimentar o prazer está acima de tudo. Está voltado tudo para a emoção. É isso que rege. E eu estou falando isso não é porque eu quero mostrar que na nossa igreja nós temos cultura, que nós temos filosofia, mas a Bíblia diz com sabedoria edifica-se a sua casa e com inteligência ela se firma. Nós precisamos ser sábios. As palavras dos maldizentes, ela é como comida fina que desce para o mais profundo ventre. Como vaso de barro e escória de prata, assim são os lábios amorosos, mas o coração maligno. Quando te falares suavemente, não confies nele. Nós devemos ser espertos com as comunicações que chegam para a gente. Que muitas vezes está formando uma sociedade fraca, uma sociedade que reclama, uma sociedade que não quer compromisso, uma sociedade que não quer Jesus. Isso está a todo momento sendo falado, em todos os momentos. E para nós sermos felizes, nós temos que ter visão de propósito. Se você quer ser infeliz, se você quer a receita para infelicidade, se você quer a receita para depressão, busque a felicidade. Você quer ser infeliz, você quer sair dessa igreja e você quer ser infeliz e depressivo, comece a buscar a felicidade.
Começa a buscar a felicidade nas coisas. Começa a buscar o sentido da sua vida no seu filho, na sua casa, no seu trabalho, nas suas coisas, que certamente você será uma pessoa infeliz. Porque a felicidade, ela não é possível de ser buscada. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam essas coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. A felicidade, ela é um resultado, ela é um produto de quem está olhando para um propósito. Quando você enxerga para onde você está indo, o que acontece na sua vida, que está ao seu redor, o que implica você vir ou não vir para a igreja, o que implica o seu compromisso ou não de ter com Jesus Cristo, o que implica você se debruçar na palavra, você querer buscar conhecimento na palavra, todas essas coisas que você entende, você tem uma visão muito maior e você converge todas as coisas que você vive para o seu propósito, e você vive um propósito para o qual você foi criado, isso te torna feliz. Por que, Sassá? Porque está falando, não sou eu que estou falando. Eu não estou fazendo nenhuma apresentação de coach de motivação, mas é porque a Bíblia diz: feliz aquele que lê e guarda essas palavras e ouve, porque sabe que essas coisas irão acontecer. Você tem noção do que irá acontecer? Você tem noção que Jesus vai vir e que Ele vai arrebatar a sua igreja? Você vive com esse anseio, você vem para a igreja, você faz tudo, você trabalha na igreja, você canta na igreja. Às vezes é uma dificuldade para a gente cantar e louvar para Deus. Será que a gente lembra e sabe por que a gente está aqui? A alegria que nós vamos ter, que houve nem viu, a gente não imaginou, que Deus tem preparado para a gente. Será que a gente tem essa noção? E a gente lembra por que a gente está aqui nessa noite? Às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente vem porque o meu pai veio, porque meus irmãos vieram, ou porque eu nasci aqui, alguém veio, eu estou aqui também porque meu marido veio, sei lá. Mas não é por causa disso. É porque o fim está próximo, você foi criado com essa finalidade. Você foi criado para isso, Mauro. Para louvar a Deus. E para nós sermos felizes, a primeira coisa, Cacá, nós devemos criar uma demanda de sociedade de princípios. Sabe por que o governo é injusto? Sabe por quê? Sabe por que o governo... Sabe por que pessoas estão sendo presas injustamente e pessoas estão sendo soltas injustamente? Sabe por que o seu governo é injusto? Sabe por que muitas vezes as coisas ao redor, em volta de você? Sabe por que o seu país é injusto? Por sua culpa. A culpa é nossa. A nação tem o governo que merece. O Brasil, ele tem exatamente o governo que ele merece. Está tudo certo. Está tudo conforme a Bíblia diz. Não está nada errado. Não está nada fora das profecias. O que está acontecendo com as nossas vidas, e o que acontece, mesmo que não será regenerado, mas Deus honra nações que têm princípios, Deus honra nações que têm leis fortes, Deus honra as nações que têm povo forte. E muitas vezes nós queremos ter um governo forte, mas você está jogando o seu todinho na calçada. Muitas vezes nós queremos um governo forte, mas você não tem força para vir para a igreja. Muitas vezes você quer um governo forte, muitas vezes você quer uma sociedade forte, mas você não vive com princípios. E a culpa do nosso governo é nossa. Nós só seremos felizes quando nós criarmos uma demanda de pessoas fortes, de pessoas que sabem, que buscam. Quantos livros da Bíblia você leu nessa semana? Quantos versículos você decorou essa semana? O brasileiro, em média, ele lê de 1 a 4 livros por ano no máximo. Quantos países desenvolvidos leem de 16 a 20 livros por ano? Quantos livros você leu? Você já tentou buscar saber qual é a história do seu país? Você já tentou saber qual é a história da sua cidade? Você já teve curiosidade para saber a história da sua família, por exemplo? Conversar com seu pai, sua mãe? Como que eram seus pais? Como que eram seus avós? Para saber onde você está inserido, quais são os dramas, o porquê das coisas. Não, mas a gente está inserido nas nossas redes sociais, mas a gente não busca conhecimento.
A culpa é nossa, Clarinha. É sua culpa. Porque você não tem um país bom. A culpa é a nossa. Não dê desculpa. E isso não agrada. Isso não é legal, mas é necessário. Porque o ser humano ele é formatado para estímulos. O ser humano ele é formatado, o cérebro do ser humano é formatado porque tem barulho, ele gosta. Tem uma festa cerejeira, ele gosta porque tem barulho, tem cores, tem pessoas, tem inspirações. O cérebro ele é voltado para inspirações. E muitas vezes uma igreja que tem um sonzinho assim, então não tem muita inspiração, não tem cor, não tem barulho, não tem motivação. O seu cérebro ele não gosta disso. O seu cérebro gosta de estímulos. Mas você não vive pela carne, lembra disso? Porque a carne limita contra o espírito, e o espírito limita contra a carne, os dois são inimigos. E o que manda na sua vida não é a carne, não é os estímulos, mas é a sua vida espiritual. E você tem que ser forte e mandar no seu espírito. Aliás, mandar na sua carne. Você tem que condicionar, é você que é responsável de não ter compromisso com Jesus, é você. É o responsável de não decorar versículos, é você. É o responsável de não ter compromisso com Deus, é você. Às vezes, que é o responsável de estar na depressão, e é você, muitas vezes, o responsável de não experimentar a abundância de Jesus. A culpa é sua. A culpa da igreja, dos erros, dos problemas, é sua. Se a sua igreja teve erros, se a sua igreja sofreu, é porque a culpa é minha. A culpa é sua, Márcio. A culpa é de cada um. Nós devemos assumir culpas. Isso é bom. Deus gosta disso. Deus gosta de uma igreja que assume culpas. Sabe de quem que é a culpa? É de vocês. A culpa é minha. Vamos assumir culpa porque nós não queremos, às vezes, crescer. Porque às vezes a gente está fraco, a gente está cansado, a gente não canta com alegria. Porque nós não queremos. Nós devemos confessar. Jesus gosta disso. Isso traz crescimento. Não, a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. A culpa foi da serpente. Não. A culpa é sua. Nós devemos ser fortes. Deus gosta disso. Quando você começa a assumir as culpas, você começa a identificar, você cresce. Muitas vezes a gente coloca a culpa no patrão, a gente coloca a culpa em alguém que passou a perna. Mas o que você tem feito para você crescer profissionalmente? A gente só reclama, a gente tem que assumir culpas. Então a primeira coisa, Cacá, é isso, nós criamos uma demanda. Nós devemos ser bênção ao redor da gente. O que você tem feito por seus vizinhos? Quantos vizinhos você tem convidado, você tem dedicado, fazendo um bolinho lá, bem baratinho, com a farinha, com o ovinho, põe trazer um bolinho para você. E aí você começa a ter uma relação, você investe na vida de um vizinho. Ah, mas eu não tenho bolo. Pô, leva um copo de água gelada para alguém e começa a conversar e dedicar na vida de alguém. Convida alguém para tomar um café, convida alguém para investir. Seja uma bênção na vida de uma pessoa. Cria uma demanda, escolha uma pessoa. Essa pessoa eu vou dedicar. Paga um curso de violão, paga um curso de teclado para alguma criança. Invista, cria uma demanda de pessoas. Compre um livro, está aqui, ó, um livro para você. A gente tem que criar essa demanda. Irmão, vamos orar junto? O que você tem feito para a vida de uma pessoa? De uma pessoa. Uma pessoa que você ligou essa semana, irmão, e aí? Por que você não está vindo na igreja? Nós somos responsáveis. Deus espera que nós fazemos isso. Nós somos responsáveis para criar uma demanda de uma sociedade que conheça Jesus Cristo. A culpa é sua. Você tem que fazer isso. O que você faz com o seu telefone, com o seu carro, com a sua casa? Quantas pessoas você convidou para ir jantar na sua casa essa semana? Quantas pessoas você decidiu convidar? Ou quantas pessoas você permitiu que não fosse te visitar? Ou enfim, o que você tem feito para que as pessoas tenham um senso do que é Jesus e cresçam? E tenham uma demanda de pessoas justas. Antes de você reclamar do governo, antes de você reclamar do pastor, antes de você reclamar das autoridades, o que você tem feito? A gente tem que assumir os nossos erros. Nós devemos parar de dar desculpa, não reclamar, decorar versículos. Viver um propósito. E você levar propósito para as pessoas, quando você faz que uma pessoa enxergue um propósito, naturalmente, uma sociedade, eu vou repetir, quando você enxerga um propósito verdadeiro,
quando você faz alguém enxergar um propósito verdadeiro, naturalmente uma sociedade se torna justa. É natural, Cacá. Quando você enxerga o propósito, você não joga o papel porque Deus não gosta disso. Você é fiel com a sua esposa porque Deus gosta disso. Você não usa uma Sky Gato porque Deus não gosta disso. Você é sincero porque Deus gosta disso. Você trabalha firme quando chega no horário, mesmo que seu patrão amanhã não vai estar lá, porque Deus gosta disso. E você passa isso para as pessoas. E quando você não dá risada das piadas imorais, porque Deus gosta disso, você cria uma demanda de uma sociedade justa. E naturalmente, uma sociedade justa será justa e será abençoada. Porque Deus gosta disso. E a primeira coisa para nós sermos felizes é isso. Você precisa criar demanda. Você precisa criar demanda de pessoas justas. Você primeiramente precisa ser justo. Para você querer que seu filho, seu neto, seus sobrinhos vivam com Jesus, você tem que viver com Jesus. Para você querer que seus filhos se deem bem no mercado de trabalho, sejam bons profissionais, bons gerentes, e que ele se dê bem, ele vai ter que aprender a esperar, respeitar as autoridades. Então respeite o seu marido dentro de casa. Você quer que seus netos respeitem as autoridades? Respeite os seus maridos, respeite os seus líderes. Às vezes a gente investe, né? Eu vou trabalhar, eu vou fazer de tudo para pagar uma MBA para meu filho, pagar um intercâmbio, e aí você deixa seu filho lá com quem quiser, com quem puder, ao invés de você investir na vida dele e dar bons princípios para ele, conversar com ele, desligar um pouco a galinha pintadinha, desligar um pouco qual os outros que tem lá, amor? Não, vocês falaram não pode. O que não pode? Hã? Não sei. Desligar um pouco isso. Conversar com seu filho. Comprar uma Bíblia para ele, investir na vida dele. A gente precisa criar uma demanda. Depois a gente reclama. A gente reclama que a gente não tem uma sociedade justa, mas a gente não tem coragem nem de disciplinar os nossos filhos. Ai de alguém disciplinar um jovem nesses tempos de hoje. Porque hoje não tem jovem na igreja, tanto jovem. Mas ai de algum líder em disciplinar um jovem. É difícil hoje, Cacá, na palavra do Senhor. Mas não é possível. A culpa é nossa, dos nossos jovens às vezes estarem aí perdidos, porque nós não disciplinamos nossos jovens. A segunda coisa, Rose, para nós, Rosimeire, para nós sermos felizes, é sermos fiéis com o que você tem. Em Mateus 25, 23, ele diz assim: se for fiel, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Mateus 25, 23. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. O que você tem? Às vezes nós queremos mudar o país, mas a gente precisa mudar o nosso redor com o que nós temos. É com o que você tem, não é o que você não tem. Como que você tem utilizado os seus bens para mudar a vida de alguém? Como que você tem usado o seu carro? Mas meu carro é velhinho, não tem problema, é com o que você tem. Ah, mas a minha casa é pequena. Não tem problema. Lembra, para de dar desculpa. É a casa que você tem, é o carro que você tem, é a roupa que você tem, é o recurso que você tem. E às vezes é muito melhor a gente não ter. Porque às vezes a gente tem um carro novo, a gente viaja, a gente tem dinheiro para comprar um sítio, a gente compra um sítio, a gente compra alguma coisa, daqui a pouco a gente some da igreja. Aquilo está consumindo a gente. E muitas vezes a gente tem que dar graças a Deus de a gente não ter as coisas, para a gente ter tempo. E parar de reclamar. Nós precisamos parar de reclamar com o que a gente não tem, porque você está reclamando diretamente com Deus. Lembra que fala, tendo que vestir, tendo que comer e que vestir, tenha por isso satisfeito. Não reclame de nada. Às vezes a gente reclama, pô, tem que fazer comida. Graças a Deus que tem comida. Poxa, tem que lavar o carro. Graças a Deus. Poxa, tem que ir para a igreja hoje, esqueci. Graças a Deus que Jesus Cristo morreu por você e permitiu que você pudesse louvar Ele dentro de uma igreja. Olha que visão diferente. Graças a Deus, porque Jesus morreu, você não precisou morrer.
Você não vai precisar ir para o inferno, onde Jesus foi. Graças a Deus, às vezes a gente reclama. Poxa vida, minha igreja. Poxa vida, minha igreja. Graças a Deus. Poxa, meu prazo, amanhã tem que trabalhar. Graças a Deus, cara, que você vai trabalhar amanhã. Graças a Deus pelo seu trabalho. Quando muita gente não está nem trabalhando. Às vezes a pessoa não quer trabalhar também. Isso é um valor. A gente precisa criar uma demanda de pessoas que querem trabalhar. Um país que tem 51% das pessoas recebendo benefícios, não vai para frente. Quando você trabalha e você pede para ser mandado embora, pega o seguro-desemprego e logo você está trabalhando com o seguro-desemprego e trabalhando, isso não é certo, isso não é justo. Não vai para frente. Não vai para frente um país que tem 50%. Você paga imposto para mais da metade da população ficar em casa. Isso tem que começar com a gente. Tem que começar a conversar com seus filhos. Filho, você só pega benefício se você precisar. Vai trabalhar. Em países desenvolvidos, eles até pegam benefícios quando tem, mas muitos deles devolvem os benefícios quando voltam a trabalhar, porque é uma vergonha para eles. Às vezes a gente se gaba de pegar os benefícios, pegar seguro-desemprego, pegar não sei o quê, sem precisar. Se precisar, tá lá. E muitas vezes a gente gosta de ter benefício, né? Porque a gente quer que alguém guie as nossas vidas. Era muito melhor que a gente não tivesse benefício. Se a gente pudesse, nós comprarmos as nossas coisas. Nós íamos ter os nossos planos de saúde, nós temos a condição de comprar comida, nós temos os meios de transporte, não precisa que alguém dê pra gente. Mas, com o que você tem? O que você tem feito? Com o que você tem? Com a bicicletinha que você tem? Quanto você tem se dedicado a Deus? É com os bens que você tem. Sem reclamar, mas é porque o irmão lá tem um carro melhor, por isso que ele faz isso. Não, Deus está pedindo para você honrar a Ele com o pouco que você tem, sem reclamar. Como que você tem honrado ao Senhor com o pouco que você tem? Às vezes nós reclamamos, mas é que eu não consegui por causa de alguém, é que a minha vida foi difícil, é porque não sei o quê. E você começa a dar desculpa, e você dá desculpa porque você não está vendo o seu propósito. Você começa a reclamar porque meus pais foram assim, porque minha igreja foi assim, porque meu patrão foi assado, porque meu marido foi isso, minha esposa foi isso, por isso que eu não consegui, por isso que eu não fui, por isso que eu não cheguei. E muitas vezes a culpa é nossa. Nós precisamos parar de reclamar e ser fiel no pouco que a gente tem. Se você tem dificuldades, se realmente seu marido é difícil, se realmente seu patrão é difícil, se realmente a situação é difícil, que você já mapeie essa situação para saber o que você tem de fato o que fazer. Quais os caminhos que você tem que percorrer, quais são os desertos que você vai ter que passar para você fazer e conseguir as coisas que você quer. E parar de reclamar e pôr a culpa nos outros. Você vê essa figura, essa atitude no próprio José do Egito. Você não vê José reclamando. Um cara fiel. Ele começa primeiramente sendo fiel ao pai. Ele gostando do pai dele. Tratando bem o pai dele. Aí ele é vendido injustamente como escravo. E ele não reclama. Ele fica quietinho. Ele trabalha. Ele é o melhor escravo. E ele cai na mão do Potifar. Ele cai dentro da realeza. E aí injustamente a mulher do Potifar fala, calunia dele. Fala que ele queria ter relação com ela, e ele não queria, e ele foi preso por conta disso, ele não reclama, e na prisão ele faz o melhor que ele tinha ali. Na prisão. Às vezes a gente sofre e não faz o nosso melhor. E dentro de uma prisão, você pode fazer o melhor. A gente reclama, né? Eu estou preso aqui nesse trabalho, estou preso dentro de casa, estou preso nessa igreja. Dentro de onde você está preso, você pode fazer o seu melhor também. Às vezes a gente reclama, me sinto sozinho nessa igreja, me sinto sozinho na minha casa, me sinto sozinho no meu trabalho. José também estava sozinho, dentro de uma prisão, porque estava sendo melhor. E por conta disso, Deus honra dele e dá o dom para ele interpretar sonhos, e ele interpreta o sonho do faraó. E aí ele se torna governador do Egito. Você tem reclamado? Você está preso? Mesmo se você estiver preso, de onde você está, dentro da sua prisão que você está hoje, da sua casa, do seu casamento, do seu trabalho, você tem sido fiel com o que você tem feito na prisão que você está agora? Às vezes você está numa casinha pequena, numa igrejinha pequena, numa prisão sentimental com seu marido, com o seu trabalho. Então você está preso, faça o seu melhor e para de reclamar, porque José fez isso, Michel, e ele se tornou governador do Egito porque ele não dava desculpas.
A gente precisa parar de dar desculpas. É que eu tô atado, eu tô preso pelo meu marido, eu tô preso pela situação, tô preso pelas finanças, tô preso. Não tem desculpa, seu Reinaldo. A culpa é nossa de nós não vivermos o nosso propósito. A culpa é sua, muitas vezes. E a gente tem que assumir essa culpa. Isso faz nós crescermos. Assuma, Deus, eu estou reclamando mesmo, é eu que não quis. Então, a primeira coisa para a gente ser feliz é nós criarmos uma demanda, alguém falou, de pessoas justas. E a segunda coisa para nós sermos felizes é... Quem falou aí? Sermos fiel no pouco. Exatamente. E a última coisa para você... Para eu te ajudar de alguma forma com a palavra de Deus para você ser feliz, é... Seja compromissado hoje. Tenha compromisso agora. Em 1 Samuel, capítulo 17, vocês vão entender muito bem o que eu estou querendo dizer. Ele diz assim, 1 Samuel, capítulo 17, ele diz assim, versículo 31. Só para a gente entender o contexto aqui é quando aquela famosa luta de Davi contra Golias. E Golias estava afrontando o exército de Israel, Clarinha, e falando, quero ver quem que tem força para lutar comigo? Cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de Israel? Cadê o corajoso para lutar comigo? Aí começa esse texto aqui. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém. Olha, um jovenzinho tendo que acalmar o rei. Por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse, Davi, contra os filisteus não poderá ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro, desde a mocidade. É isso que acontece quando você quer viver o seu compromisso. Muitas vezes, muitas pessoas vão falar, você não consegue. Mas lembre-se ainda que a culpa é sua, mesmo que as pessoas te desencorajarem. Quando você quiser viver o seu compromisso, pode ter certeza que seus familiares, os seus amigos e muitas pessoas próximas de você vão falar, você não vai conseguir. Respondeu Davi, versículo 34, a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e eu livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. E, para você ser feliz, Leandro, viva com compromisso agora, imediatamente. Igreja, para você ser feliz, nós devemos viver nosso compromisso agora. Davi, ele não se tornou rei quando colocaram uma coroa na cabeça dele. Ele começou a tornar rei, seu Adelso, quando ele ainda cuidava das ovelhinhas lá no deserto. Lá quando ninguém estava vendo. Sabe, cuidando de ovelhinhas? Uma função que ninguém se importava, nem o pai dele se importava para ele. Pastor de ovelhas, ninguém gostava de pastor naquela época, ninguém se importava. Às vezes até hoje ninguém se importa muito, né, com essa figura. Mas naquela época ser pastor era nada. Mas era lá,
sendo pastor de ovelhas, que ele estava sendo moldado como um rei. Às vezes é lá, sabe, na sua vidinha, sabe, naquele lugarzinho que você não tem nada, naquele trabalhinho ruim, naquela casinha ruim, aquele carrinho ruim, aquela igrejinha pequenininha, naquele bairro longe, pequenininho, é lá que você está sendo moldado. E você tem que ter compromisso com o que você tem agora. É muitas vezes agora, no pouco, no afastamento, na dificuldade, que você tem que ter compromisso. Você tem compromisso em todas as áreas da sua vida. Por mais que você não está numa grande empresa, você tem um compromisso de fazer o melhor. Às vezes ali tem alguém que está te vendo, mas eu queria trabalhar na contabilidade, mas eu estou no estoque. Mas às vezes alguém está vendo ali você na empresa, e alguém vai para uma outra empresa maior, se torna um gerente, ele lembra que você trabalhava bem e te convida. Você tem que fazer o bem feito, sempre. Eu não comecei a ser pastor quando eu fui consagrado pastor, mas era nas minhas dificuldades. Eram quando eu respondia nas minhas dificuldades, nas provações, com alegria. E você ia crescendo. E é quando eu tinha provação, é quando eu tinha dificuldade que eu crescia. Como que você tem respondido nas suas áreas? O que você tem feito que Deus manda você para ser marido? Sua esposa é difícil, sua esposa é diferente, é cheia de fase, é cheia de mania, não sei o quê. Mas o que Deus manda? Às vezes é uma provação para você crescer. E como que você tem sido uma esposa nas dificuldades, no seu lugarzinho, na sua vidinha medíocre, você tem feito o seu melhor com alegria. Você tem vivido na sua igreja com alegria. Qual é o seu compromisso nas funções que são propostas para você, que as pessoas pedem, que os seus líderes pedem para você? O que Deus pede para você? Nas suas funções, no ministério de limpeza, como que você limpa a igreja? No ministério de mídia, no ministério de louvor, no ministério de... Qual ministério que a gente tem? De finanças. Como que você tem feito as finanças? Como que você tem feito a limpeza? Como que você tem feito a publicidade e a mídia da igreja? Como que você tem feito? Tem feito bem feito? Tem se dedicado? É você com Deus. É simplesmente você e Jesus. Jesus não precisa do seu dom. Ele não precisa do seu computadorzinho. Ele não precisa da sua vassoura. Ele não precisa do seu detergente. Ele não precisa do seu salário. Ele não precisa do seu dom. Ele não precisa do seu data show, da sua mídia, do seu dom, do seu violão. Ele só quer que você tenha compromisso. É isso que Jesus quer. Nós precisamos, Michel, para sermos felizes, termos compromisso agora. O que você interage com a igreja, o que você vive com a igreja, tem a ver com uma coisa muito maior que o seu trabalho, que você às vezes se dedica, que tem que se dedicar por causa de Deus. Muito maior que o seu casamento, que aponta Deus. Muito maior que os seus filhos, que aponta Deus. Muito maior que os seus sonhos, que aponta Deus. Às vezes Deus tirou alguma coisa da sua vida, porque isso estava tirando o lugar de Deus. E o que faz a gente ser feliz é você andar diretamente para Jesus, com tudo que você tem. O que faz uma igreja feliz é ela ser comprometida, e ela ser feliz com o que ela tem, apontando para Jesus. Quando você passa uma vassoura aqui na igreja, você passa para Jesus. Quando você faz um cartaz, uma mídia, uma publicidade, é lá para Jesus que você está fazendo. Quando você toca aqui, é para Jesus. Quando você entra nessa igreja, você está entrando num projeto de Jesus. E nós precisamos ter um compromisso agora, imediatamente, para sermos felizes. Senão nós vamos sempre reclamar e sempre dar desculpa. Porque o computador está ruim, porque o instrumento é ruim, porque o pastor é ruim, porque as finanças é ruim, porque a luz é ruim, tudo é desculpa. Não, a culpa é sua. Tenha um compromisso agora. Amém? Vamos orar? Querido Pai, eu te louvo pela sua palavra, Senhor, que nos exorta,
o Senhor nos faça crescer, Pai, em compromisso pelo Senhor, Deus, que possamos entender a grandeza, Pai, dos seus projetos para as nossas vidas. Que nós possamos, Pai, toque no coração de alguém para vir quarta-feira, Pai, sim, lembrando que é o Senhor que está chamando, lembrando que é o Senhor que convida, é o Senhor que criou isso, Pai, essa ideia do culto de oração é do Senhor, Pai. Que o Senhor toque no coração de alguém, Pai. Que o Senhor toque imediatamente agora no coração de alguém para ter compromisso, que alguém decida vir no Sebac estudar a sua palavra, Deus, porque é o Senhor que manda. É o Senhor que pede isso quando o Senhor inspira Paulo a falar que habite ricamente a palavra de Deus em vós. Que assim seja, que haja decisões de compromisso, Pai. Que as pessoas que talvez por algum momento fizeram as coisas relaxadamente, que façam bem feito, Pai. Se alguém limpou a igreja relaxadamente, cantou relaxadamente, alguém fez qualquer coisa relaxadamente para a sua obra, Pai, que haja arrependimento, Senhor. E que nós possamos ter disposição e de nós confessarmos os nossos pecados e pararmos de dar desculpa, Pai. E que possamos trabalhar com o que nós temos na vida das pessoas, Pai. Que traga essa inspiração no coração de cada um, de alguma pessoa que está aqui, Pai, para falar de Deus para alguma pessoa hoje ou amanhã ou durante a semana, para algum vizinho, para algum amigo de trabalho, Deus. E para que haja compromisso de pessoas com o Senhor, Deus. Porque é o Senhor que manda, para que possamos ser felizes, Pai. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Deus, nosso Pai glorioso, esteja convosco durante a semana. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe até quarta-feira, às 19h30, se Deus quiser. Amém? Papai.